Em 1932, as montadoras alemãs Audi, DKW, Horsch e Wanderer se uniram, formando a Auto Union, a segunda maior produtora de automóveis do país. Segundo informações da própria empresa, as marcas, porém, foram mantidas, cada uma produzindo veículos para um segmento diferente. Em 1933 e 1939, a companhia teve uma grande expansão, quase quadruplicando sua produção de carros, e sua mão de obra cresceu 8.000 pessoas para 23.000. Cresceu de 8.000 para 23.000. Bom, com a Segunda Guerra, porém, a empresa reduziu a produção de veículos para uso civil ao mínimo, passando a produzir armamentos. Um estudo sobre seu passado divulgado em 2014, revelou dados sobre o uso de trabalho forçado pela Auto Union na primavera de 1945. A Auto Union tinha aproximadamente 17.300 trabalhadores forçados e mais 3.700 prisioneiros de campos de concentração trabalhando nas fábricas, de acordo com a empresa. Bom, o estudo financiado pela Audi revelou que Richard Brun, então presidente do Conselho de Administração da Auto Union, foi o responsável direto pelo uso de trabalho forçado naquele período. Ao final da guerra, a companhia foi expropriada e liquidada pelo exército soviético. Brun liderou a reconstrução da Auto Union no pós-guerra, quando foi refundada na cidade de Ingolstadt, que é na Alemanha, tá? Em 1949. Ele foi presidente do Conselho de Administração da Auto Union entre 1949 e 1956, quando se aposentou. Em 1965, a empresa passou a fazer parte do grupo Volkswagen e em 1985 deixou de lado o Auto Union e mudou de nome para Audi AG. Em contato com o UOL, a Audi disse que não tinha nenhum comentário adicional a respeito do estudo histórico sobre o seu passado. A grife foi fundada por Hugo Ferdinand Boss em 1924. Um dos primeiros grandes trabalhos encomendados a ela foi uma leva de camisas para o distribuidor têxtil Rudolf Born, de Munique. A remessa incluía algumas camisas marrons para o Partido Nacional Socialista, o Partido Nazista, ao qual Hugo Boss se filiaria em 1931, segundo o estudo da própria companhia. De acordo com os historiadores, é provável que Hugo Boss não soubesse o destino das primeiras peças naquele momento, mas mesmo assim, na década de 1930, anunciava sua empresa como fornecedora de equipamento para o partido desde 1924. Durante a Segunda Guerra, a empresa produziu uniformes para o exército nazista e grupos ligados ao partido, como a Waffen-SS, braço armado da SS, que também era responsável pela vigia em campos de concentração, de acordo com relatos de testemunhas da época. No período, a empresa usou mão de obra de 140 trabalhadores forçados, a maioria mulheres, por alguns meses, entre 1940 e 1941. 40 prisioneiros de guerra franceses também trabalharam no local. A empresa afirmou em seu site que expressa o seu profundo pesar por aqueles que sofreram danos ou dificuldades na fábrica administrada por Hugo Ferdinand Boss, sob o regime nacional socialista, o Partido Nazista. Em 1925, as gigantes químicas Bayer e BASF se fundiram com outras 4 empresas, formando a IG Farben Industrie. A IG Farben também usou trabalho forçado em suas fábricas alemãs durante o regime nazista, incluindo cerca de 4.500 pessoas vindas de campos de concentração, de acordo com o livro The Bayer History Milestones, a história milenar da Bayer, de 1863 a 1988. Sobre a história da Bayer, escrita pelo jornalista Eric Verg. A obra foi encomendada pela própria Bayer. Em 1940, a IG Farben recebeu ordens para construir uma fábrica de borracha e combustível próxima ao campo de concentração de Auschwitz. Segundo a Conferência sobre Reivindicações de Materiais Judaicas contra a Alemanha, cerca de 38.000 prisioneiros, a maioria judeus, foram forçados a trabalhar na construção do local entre 1941 e 1945. Quando não conseguiam mais trabalhar, eram executados no campo de concentração. Calcula-se que mais de 30.000 morreram. Nas unidades da IG Farben, que pertenciam à BASF, antes da fusão, não houve uso de trabalhos de prisioneiros de campos de concentração. Segundo a própria BASF, apenas de trabalhadores civis de toda a Europa e prisioneiros de guerra. Quando os
trabalhadores alemães foram convocados para o serviço militar. Após a guerra, executivos da companhia foram julgados por crimes praticados durante o regime nazista, incluindo o uso de trabalho forçado. Entre as acusações estava a de que a IG Farben teria fornecido o inseticida Zyklon B para os campos de concentração, onde o gás tóxico seria usado para exterminar prisioneiros. Eles, porém, foram inocentados dessa acusação. De acordo com a obra de Verg, porque o veneno seria produzido pela empresa de inseticidas Degesch AIG Farben. Ela tinha participação na Degesch, mas não tinha poder de influência na administração da empresa, segundo o livro. Após a guerra, a IG foi dividida em 12 companhias, incluindo a Bayer e a BASF. A BASF disse ao UOL, a revista UOL, que uma das ações de reparação naquele período foi ajudar a organização, lembrança, responsabilidade e futuro, contribuindo com dinheiro para indenizar os trabalhadores forçados durante o nazismo, e também a Bayer, que também colaborou com a entidade, não fez comentários adicionais sobre sua atuação nos anos nazistas. Outra indústria alemã que admite o uso de trabalho forçado durante a Segunda Guerra Mundial é a Siemens. A Siemens diz ter usado o trabalho forçado de pelo menos 80 mil pessoas entre 1940 e 1945, sendo 5 mil vindos de campos de concentração, como os de Ravensbrück, Auschwitz-Bobek, Flossenbürg, Buchenwald e Großhausen. Ao final de 1944, no auge da Segunda Guerra, a companhia tinha 244 mil trabalhadores. Desse número, 50 mil eram forçados. Na década de 1930, a empresa também foi beneficiada pela política econômica do regime nazista, que tinha o objetivo de combater o desemprego do país e militarizar a economia. Para isso, o governo fez grandes investimentos em diversos setores, incluindo o elétrico, que era a principal área de atuação da Siemens naquela época. A direção e os funcionários atuais da companhia lamentam profundamente que a Siemens tenha empregado pessoas contra sua vontade em uma época em que a companhia estava integrada à economia de guerra do injusto regime nacional socialista, afirmou a empresa em nota de 2015. Quando completaram-se 70 anos da liberação do campo de concentração de Auschwitz pelo exército soviético, ela ainda disse ter reconhecido sua responsabilidade, contribuindo com entidades de assistência a vítimas do nazismo e também com memórias do Holocausto. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.